Esta é a blusa que vamos aprender hoje, uma blusa que lembra a blusa mandala, só que esta blusa ela é feita apenas com 2 squares. Você pode fazê-la com alcinha ou você pode fazê-la assim como eu fiz, um pouquinho mais grossa, a alça inclusive bem grossa, né? Ela é muito fácil porque os pontos são pontos de repetição. 30 pontos altos. Agora eu vou fechar o meu elo. Eu vou dar um nó e vou queimar a pontinha da linha. Depois dos 30 pontos altos é só o fechar. Eu vou contar aqui do primeiro ponto que fiz, 1, 2, no terceiro introduzo a agulha. Agora eu vou fazer 6 pontos altos. 3 correntinhas para dar altura, já é o meu primeiro ponto alto. E vou fazer um ponto alto para cada ponto da minha base. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6. 2, 4, 6. Já ia esquecendo de contar com a correntinha. 2 correntinhas. 1, 2. Apenas 2 correntinhas separam os nossos pontos. Agora eu vou repetir mais 6 pontos. Seis pontos, 2 correntinhas. E vou repetir. Eu vou ter aqui um total de 5 grupinhos de 6 pontos altos separados por 2 correntinhas. 2 correntinhas. Encerro com ponto baixíssimo. Ponto alto sobre ponto alto. Meu primeiro ponto alto da carreira, as minhas 3 correntinhas, e agora ponto alto sobre ponto alto. Três correntinhas. Você deve observar se por acaso o seu trabalho vai ficar enrugado ou se ele vai ficar muito largo, vai virar um babado. Aqui, por exemplo, esta foi a primeira parte que eu fiz. Colocando sobre a mesa, você já percebe que aqui tem um morrinho. No blog da qual eu segui esta receita, estava pedindo apenas para separar com 2 correntinhas, mas aí no meu caso vocês podem ver que ficou meio enrugado. Se por acaso o seu ficar largo, aí você deve diminuir o número de correntinhas, mas se por acaso o seu for ficando embabadado, aí você deve fazer como eu estou fazendo aqui, 3 correntinhas e não 2, né? 3 correntinhas, laço a minha agulha. Aqui onde eu tenho este espaço das 2 correntinhas da minha base, eu vou fazer um ponto V. Um ponto alto, 2 correntinhas, laço a minha agulha e mais um ponto alto no mesmo espaço. Mais 3 correntinhas. Na receita pedi apenas 2 correntinhas aqui, por isso o meu ficou enrugado. Mas você deve observar o seu, porque isso varia de linha para linha. Tensão de pontos também conta muito. Agora, ponto alto sobre ponto alto.
Novamente, 3 correntinhas ou 2. No espaço da minha base, eu vou fazer mais um ponto V. Com um ponto alto, 2 correntinhas, 3 correntinhas novamente, e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. No intervalo das carreiras, 3 correntinhas ou 2 correntinhas, ponto V, ponto alto sobre ponto alto. E depois você vai apenas repetindo e observando para ver se ele vai ficar empapuçado ou enrugado. Duas correntinhas e eu encerro o meu trabalho. Encerro essa carreira com ponto baixíssimo. Olha como está ficando. Verifique seu trabalho para saber se ele está ficando retinho em cima da mesa. O primeiro que eu fiz ficou enrugado. Então, isso é muito comum de acontecer. É só você desmanchar a carreira que está enrugada e aumentar uma correntinha. Ao invés de 2, é só você fazer 3. Agora, nós vamos fechar 6 pontos altos. Eu faço 2 correntinhas apenas, laço a minha agulha, venho aqui no segundo ponto da carreira, tem 3 correntes na agulha, 3 elos na agulha, dou uma laçada, tiro 2 e pronto. Mais uma laçada, tiro somente 2. Mais uma laçada, tiro somente 2 novamente, mais uma laçada, tira 2. Mais uma laçada, tira 2. Vamos ver se eu tenho 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou dar mais uma laçada e fechar todos juntos. Laço, passo essa laçada por esses pontos. 6 pontos altos fechados juntos. Logo após os 6 pontos altos fechados juntos, 3 correntinhas. 3. Laço a minha agulha e entre este ponto leque, eu vou fazer 3 pontos altos. Eu estou fazendo um ponto leque dentro do ponto V da base. 2 correntinhas. 2 correntinhas, laço a minha agulha e no mesmo ponto de base eu vou fazer mais 3 pontos altos. Uma, duas, 3 correntinhas. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que fiz no princípio. 6 pontos altos fechados juntos. Uma, duas, 3 correntinhas, laço a minha agulha e no ponto V de base eu vou repetir o que fiz anteriormente, olha. 3 pontos altos, 2 correntinhas mais 3 pontos altos, dentro do mesmo ponto de base. Veja como o meu está ficando. Observe as ondas.
Qualquer trabalho que você fizer, que começar a fazer essas ondas no trabalho, é porque você precisa aumentar os pontos, seja no vestuário, seja em tapete. Eu vejo muita gente fazer tapete cheio de ondas, cheio de caroças, cheio de bolotas desse jeito aqui. É porque a pessoa não quis desmanchar e deixou do jeito que estava. É só você desmanchar o seu trabalho e ver onde você pode aumentar. Eu prefiro aumentar no meio do leque, porque este ponto leque ele será exatamente a quina do nosso trabalho. O nosso trabalho tem 5 pontas, tem 5 lados. É importante que essa quina seja mais acentuada mesmo. Então eu prefiro aumentar aqui, neste que agora é um ponto leque. Na realidade, ele vai virar uma pétala. Bom, terminei aqui, né, esta pétala maior que fica no meio do nosso trabalho, 3 correntinhas e fiz este ponto leque aqui. Agora eu vou aumentar apenas uma correntinha. Aumentei uma correntinha e vou fazer o meu ponto leque. Finalizar esse ponto leque. Fiz 3 aqui, 3 correntinhas. Veja como já ficou bem pontudinho. Agora você pode observar que está mais retinho. E é desse jeito que nós vamos seguindo o nosso trabalho, por toda a nossa volta. A primeira parte do nosso trabalho nós finalizamos, que é essa pétala aqui. Agora nós vamos dar continuidade. Agora fica bem mais fácil porque é somente repetição. 1, 2, 3 correntes, eu vou encerrar bem aqui. Introduzo a minha agulha aqui no meio da pétala, né, que acabamos, e finalizamos com um ponto baixíssimo. Pronto. Aqui, onde eu estou, eu vou fazer um ponto V. 3 correntinhas, mais 2, que é a que fica sob o ponto V. Vou introduzir a agulha bem aqui no meio. E concluo meu ponto V. Pronto. Fiz um ponto V. 1, 2, 3 correntinhas. Em cima desses pontos altos da minha base, eu vou fazer 3 pontos altos fechados juntos. Formando uma folha, né? Aqui nós vamos fazer uma carreira de folhas, uma sequência de folhas. Fechei, eu fiz os 3 meio ponto, agora fecho os 3 pontos juntos. Olha que bonito. Mais 1, 2, 3 correntinhas, laço a minha agulha, bem aqui no meio eu faço mais um ponto V. 3 correntinhas, esse ponto V tem 3 correntinhas, porque vocês viram anteriormente que o trabalho iria ficar enrugado. Então aqui, entre as pétalas, nós teremos sempre 3 correntinhas. Se o seu trabalho enrugou também, né? Pode ser que o seu não enrugou, pode ser que o seu embabadou, aí é diferente. Aí você vai ter que diminuir pontos. Nesses outros 3 pontos altos da minha base, eu vou fazer mais 3 pontos altos fechados juntos. Fechei todo mundo junto. Vão formando essas folhinhas aqui. 1, 2, 3. Laço a minha agulha e sob a pétala, né? Onde eu terminei uma pétala na minha base, eu vou fazer um ponto V. Este ponto V tem 2 pontos altos e 2 correntinhas no meio. 1, 2, 3. E novamente eu vou fazer as folhinhas aqui. 3 pontos altos fechados juntos. Três pontos altos fechados juntos. 1, 2, 3 correntinhas. Laço a minha agulha no meio. Vou fazer um ponto V. Um ponto V com 3 correntinhas. 3 correntinhas novamente. 3 pontos altos fechados juntos.
e vai ficando desse jeito aqui. Se você usar uma linha de algodão, você vai ver ainda melhor, né, todo o seu trabalho. Linha de algodão fica bem diferente, né? 3 correntinhas e vou repetir ponto V. Esse é o trabalho que nós vamos fazer por toda essa carreira. Se por acaso seu trabalho ficou um pouco enrugado aqui no meio, olha, o meu tá um pouco, olha. Mas é muito pouca coisa mesmo. A gente estica assim, olha, é só passar um pouco a mão sobre o trabalho, que ele fica retinho. Que eu dei uma aumentada aqui, né? Nas 3 correntinhas. Agora eu vou finalizar o meu trabalho, a minha carreira, aliás. Finalizo com um ponto baixíssimo. Esse ponto V, ele vai aumentar gradativamente em cada carreira. Cada carreira, ele aumentará 1. Bom, aqui eu já vou fazer o primeiro, neste primeiro ponto alto. 5 correntinhas, laço a minha agulha. No mesmo ponto de base, vou fazer um ponto alto. Neste outro ponto, sem nenhuma correntinha de separação, eu vou fazer mais um ponto alto. Mais um ponto V, aliás. Gente, é isso. Na carreira de baixo eu tenho um ponto V, na de cima eu já tenho 2, e assim vamos aumentando. Em cada carreira aumenta apenas 1. No próximo eu vou ter 3. E por aí vai. 1, 2, 3 correntes. Aqui onde eu tenho ponto V, entre essas folhas aqui eu vou fazer mais um ponto leque. 3 pontos altos. 3 correntinhas, mais 3 pontos altos. E assim nós vamos começar mais uma folhinha. Na próxima carreira serão 3 pontos altos fechados juntos. E um ponto V aqui no meio, para dando sequência. É só repetição. Daqui por diante é só repetição. Aqui onde eu tenho um ponto V, eu vou apenas aumentar 1 a mais. Esse trabalho é lindo e fácil. O restante é só repetição. Logo após eu terminar, dei a volta por toda a carreira, vou finalizar com 3 correntes. 1, 2, 3. Vou contar o primeiro ponto que fiz, 1, 2, 3, introduzo a agulha, encerro carreira com ponto baixíssimo. Aqui eu já vou dar início aos pontos V. São sempre 5 pontos, né? 3 correntinhas são o nosso primeiro ponto alto e as outras 2 separam um ponto do outro. E é só. Agora, pela lógica, eu terei aqui 3 pontos V. No primeiro ponto eu fiz um ponto V, no meio dos pontos V de base eu fiz mais um ponto V, e no último ponto do ponto V de base eu fiz mais um ponto V, assim eu aumentei 1 a mais. Nós vamos aumentando de 1 em 1 toda a vida. E aqui eu vou formar mais uma pétala com 3 pontos altos fechados juntos. 3 correntinhas, no meio, um ponto V novamente.
Na próxima carreira, vamos dar início com o ponto leque a mais duas folhas. E é só dar sequência. Nós vamos fazer a repetição dos pontos V, 3 correntinhas, e aqui novamente formando mais uma pétala. Agora é somente repetição. Esses pontos V, eles vão aumentando gradativamente, e esse ponto aqui você continua fazendo. Inicia-se com ponto leque, na segunda carreira você vai fazer 3 pontos altos fechados juntos, formando essa folhinha aqui. Aqui a mesma coisa. Eu vou apenas trocar o fio agora, mas é só repetição. Eu vou usar um fio preto. Vou mostrar para você esta parte aqui que eu fiz. Veja bem, somente a repetição. Os pontos V, eles vão aumentando gradativamente, e esse ponto aqui, que é um ponto semelhante a uma folha, continua também. Vai indo, vai seguindo reto. Você deve fazer este trabalho daqui para cá. Ele deve medir a metade do seu busto. E aqui está o meu trabalho. Eu fiz um total de 20 carreiras porque eu uso G. Pode ser que você que use P vai usar menos 2 carreiras por aí. Aí você vai fazendo e vai medindo em você mesma. Se você fizer para alguma cliente, você tem que ter a medida dela. Aí você vai medir o busto dela por aqui pelo meio, olha. Quando você chegar à circunferência do busto, ou 10 centímetros menos, se ela quiser uma blusa mais apertada, né? Se ela quiser mais larguinha, você pode fazer exatamente a mesma medida do busto dela. Mas se ela quiser mais justinho, aí você pode fazer como eu faço, 10 centímetros a menos para que fique mais justa no corpo. Bom, aqui eu tenho que ter a delimitação da minha cava. Eu contei três pontinhos desse daqui, olha. 1, 2, 3. No quarto, eu começo a ligar. Como eu vou ligar esse trabalho? Como nós ligamos o square. Uma correntinha você prende e a outra você vai prender no seu trabalho de base. Exatamente como nós costumamos prender o square. No vídeo anterior, eu ensinei como emendar o square. É a mesma forma. Uma correntinha vai, uma correntinha vem e faz o ponto. É assim. Tenha cuidado somente com uma coisa. Veja o avesso e o direito da sua peça. Agora nós vamos ligar as duas partes. Conforme eu havia falado para vocês, você deve dar atenção para o seu avesso e o seu direito. Por exemplo, este aqui, eu viro o esquerdo para cima. E vou trabalhando neste square que eu acabei de fazer. Continuo trabalhando este daqui. Este eu vou ligar naquele e vou ter a minha blusa. Vou terminar esse square. Vou terminar essa carreira, a penúltima carreira. Conforme eu havia dito a vocês, eu vou trabalhar apenas sem unir estes 3 primeiros pontos V, porque do quarto em diante nós vamos unir. Nós vamos unir somente este lado, unir daqui até
aqui. Até o meio da nossa folha, nós vamos unir. Para baixo, vai ficar esta ponta sem unir, né? Sem unir, que é a parte de baixo da nossa blusa. Aqui também sem unir. Só vamos unir este lado aqui. Desta ponta, né? Da ponta da nossa folha até aqui em cima. Até aqui. Vão sobrar, igualmente ao outro lado, 3 pontos V. Eu vou fazer aqui os meus pontos V para começar a ligar. Um, dois, três, quatro, cinco, meu primeiro ponto V. Segundo ponto V. Terceiro ponto V. Agora eu vou pegar o outro square e vou começar a ligar. Laço a minha agulha, vou começar o próximo ponto V, o quarto do square que eu estou trabalhando. Fiz apenas um ponto alto, uma correntinha. Eu venho aqui no outro square e vou contar o primeiro, o segundo, o terceiro. Eu vou deixar sem ligar, vou ignorar. No quarto, eu ligo, eu vou introduzir a agulha ou por baixo da corrente ou entre a corrente. Eu prefiro fazer entre a corrente, que fica mais firme o meu trabalho. Prendo com ponto baixíssimo, mais uma correntinha, laço e concluo o meu ponto V. Vou concluir o ponto V com ponto alto. Laço a minha agulha novamente, venho aqui e faço mais um ponto V. Só que ligando, né? Um ponto alto, uma correntinha, venho aqui no outro square, prendo essa correntinha com ponto baixíssimo, mais uma correntinha, retorno e concluo o meu ponto V. No nosso canal, nesse canal, tem muita aula de square. Eu sempre ligo desta mesma maneira. Mais um ponto V. Um ponto V, uma correntinha, vou do outro lado, prendo com ponto baixíssimo, uma correntinha, laço a minha agulha e concluo o meu ponto V com um ponto alto. E assim eu vou ligando. Vou ligando até chegar aqui, no meio da nossa pétala. Olha como ficou a ligação. Cheguei até aqui, onde nós vamos fazer juntas a parte da folha. Olha como ficou a ligação. Se por acaso você chegar aqui e não bateu o número, ficou sobrando desse lado, é porque você errou alguma coisa aqui em cima, tá? Porque isso aconteceu comigo. Eu desmanchei e refiz. Isso é normal, perfeitamente normal. Principalmente em linha escura assim. É só voltar e fazer de novo, não há nenhum problema. Todo mundo erra, né? E acerta. Agora, normalmente, são 3 correntinhas. Laço a minha agulha e vou fazer aqui aquele eventual ponto leque. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Esse aqui é aquele ponto leque que depois nós formamos a folha. Bom, no meio dele nós temos 3 correntes, então aqui para ligar eu vou fazer apenas uma só. Aí eu vou pegar o leque do outro lado, a correntinha eu prendo com ponto baixíssimo. Correntinha, eu volto e concluo o meu ponto leque.
Esse ponto aqui, gente, ele é conhecido também como ponto V triplo, tá? Por isso que tem hora que eu gaguejo. Agora, daqui por diante, eu não vou ligar, gente, é a parte de baixo da nossa blusa. Ou seja, eu vou trabalhar normalmente os pontos V aqui na ponta. Eu vou fazer o ponto leque de novo, o famoso ponto leque, e venho para cá também, trabalhando esses pontos V desse lado. Daqui eu começo a ligar. Eu vou ligar novamente com outro square. Ligo daqui, desta ponta, venho para cá e vou ligar até aqui. Eu vou deixar 3 pontos V sem ligar, porque é a delimitação da minha cava. Dei toda a volta, finalizei, arrematei o fio com a delimitação da cava, como vocês podem ver aqui, aqueles 3 pontos V de cada lado sem trabalhar. Ficamos desse jeito. Agora, a alça é você quem determina. Você gosta de alça grossa? Você gosta de alça fininha? Você vai fazer o que você quiser aqui. Teve uma vez que eu fiz essa blusa, mas eu usei foi grosso assim, foi um tanto assim. Eu tenho até um vídeo aí, então uma foto minha com ela. Eu vou procurar, se eu achar, eu vou deixar aí para vocês verem. A alça eu fiz bem grossa, porque eu gosto de alças que cubram o sutiã, ou então uma blusa que eu estiver usando por baixo, de alça, né? A blusa que eu uso embaixo é sempre de alcinha, então eu gosto que essa alça fique tapado, fique bem discreta. Então eu gosto de uma alça bem grossa. Mas se você gosta fininha também, você pode fazer somente as correntinhas, depois você volta, você contorna apenas com pontos baixos, dando acabamento. Gente, aqui de delimitação de cava eu tenho 10 centímetros. Isso vai variar de linha para linha, né? Se você usar aquela linha fininha, e você vai ter sempre mais pontos que eu. Mas eu sempre faço assim com centímetros, que aí não tem como ninguém errar. Aqui eu tenho 10 centímetros. Eu vou precisar apenas de mais 10 centímetros, porque eu tenho assim uma delimitação de cava que eu faço em todas as minhas roupas, que é de 40 centímetros de circunferência, 20 para a minha parte da frente e 20 centímetros para a parte de trás. Então, se eu tenho 10 centímetros aqui, eu só vou precisar de mais 10 centímetros de correntinha. 10 centímetros para mim aqui vai dar 40 correntinhas para frente e costas. 1, 2, 3, 4, 5. Pego a pontinha desse meu trabalho e já prendo aqui, do outro lado. Antes de você fazer o acabamento, você pode primeiro experimentar, para saber se você vai ter que aumentar o número de correntinhas ou diminuir. Fica bonitinho também um trabalho somente de alcinha. Mesmo se você usar somente essa alcinha, eu aconselho você a dar um acabamento em pontos baixos. Vou virar aqui o meu trabalho. Inicio com uma correntinha e vou fazendo pontos baixos ao redor. Um ponto baixo para cada ponto da minha base. Aqui eu sei que tenho 3 correntinhas, então vou fazer 3 pontos baixos. Ponto baixo também no meu ponto V, em todos os pontos da base. Você deve observar apenas se o seu trabalho está ficando embabadado. Se por acaso você ver que o seu trabalho está ficando embabadado, é só você aumentar o espaço entre um ponto e outro. Aí ele vai dar uma funilada.
Olha aqui, na correntinha também. Você vai fazer um ponto baixo em cada correntinha. Então, estou terminando aqui a minha alça. Fiz um ponto baixo, agora eu vou terminar com ponto baixíssimo. Introduzo a agulha aqui no primeiro ponto que eu fiz e termino com ponto baixíssimo. Antes de você fazer esse acabamento, você já experimentou, viu que está tudo certo. Se você quiser o seu trabalho somente com essa correntinha aqui, com uma alcinha bem fininha, fica bonito também, fica legal. Mas eu vou seguir adiante com pontos altos aqui, porque eu gosto de uma roupa com uma manguinha. Então, eu vou fazer apenas um ponto baixo, para não fazer quando eu faço pontos altos, eu faço primeiro um ponto baixo antes de subir as correntinhas, para que não dê um buraco. Laço a minha agulha e vou fazendo um ponto alto para cada Agora eu vou fazendo um ponto alto para cada ponto baixo da minha base. Lembrando que isso aí é apenas uma questão minha, que eu gosto de alças, tá? Alças mais grossas. Mas principalmente para quem vai na praia, vai fazer uma saída de praia, pode fazer mais comprido também esse trabalho. E aí é claro que na praia, né, a pessoa pode usar uma alcinha mesmo, já tá de biquíni mesmo por baixo, né? Ou pode fazer uma alça diferente também. Aí eu vou seguindo, somente com pontos altos. Gente, uma coisa que eu esqueci de falar que é muito importante. Quando você chegar no meio da parte de baixo de qualquer manga que você fizer, você deve ir fazendo diminuições na manga. É bem aqui no meio, olha. Vou trabalhar mais um ponto alto, dois pontos altos. Bom, cheguei aqui no meio. Não, falta mais um para chegar no meio certinho. Bom, cheguei aqui no meio, eu vou fazer 3 pontos altos fechados juntos. Na parte de baixo da manga, tá? 1, 2, 3. Tiro de 2 em 2 até fechar os 3. Laço a minha agulha, fecho todo mundo junto. E continuo com meus pontos altos. Sempre quando fizer uma manga, é desse jeito, vai diminuindo na parte de baixo. Se a manga por acaso for muito comprida, haverá um momento que você vai parar de diminuir, né? Porque senão vai ficar muito fino. Terminada a minha alça, agora eu vou fazer uma carreira em pontos baixos. Só isso, e vou arrematar o meu trabalho e vou fazer o mesmo do outro lado. Na outra manga, vou fazer a mesma coisa e depois eu vou contornar da mesma forma essa parte aqui do decote com pontos baixos e depois com pontos altos, dando a diminuída sempre nos cantinhos. Aqui eu vou dar uma diminuída com 3 pontos altos e aqui também, mas isso aí é só para quem vai fazer essa alça um pouco mais grossa como eu. Se você tanto a frente quanto as costas são idênticos e você pode estar reaproveitando linhas, porque essa linha foi reaproveitamento. Eu aproveitei essas sobras e fiz esta blusa. Se você usar um fio apenas, aí você já vai precisar comprar pelo menos no mínimo 2 novelos de 500 metros. Para o tamanho G. Essa blusa foi feita para mim. Esta blusa foi feita para mim no tamanho G.
wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own.